uma espécie de polaridade entre dois extremos, ou duas distintas racionalidades. De um lado, a ideia de direitos sociais como direitos subjetivos, que como tais seriam imediatamente exigíveis do Estado e, portanto, plenamente justiciáveis, isto é, dedutíveis perante o Poder Judiciário e passíveis de imediata implementação. No outro polo, uma outra ideologia, uma outra racionalidade, a ideia de que direitos sociais dependem fundamentalmente da elaboração de políticas públicas, de decisões políticas alocativas de recursos públicos e, consequentemente, os direitos sociais não podem ser tratados como direitos subjetivos no velho modelo credor-devedor, prescindindo de decisões políticas e programas administrativos que prevejam prestações positivas à sociedade. O quadro atual no Brasil pende mais para o primeiro polo dos direitos sociais como direitos subjetivos do que para o segundo, resultando numa situação que eu chamaria de ampla judicialização de direitos sociais e intrusiva intervenção do Poder Judiciário nas decisões políticas outrora tomadas pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo. Em algumas searas, essa tendência do direito público brasileiro vem sendo celebrada como um avanço do Estado Social no país. E a minha intervenção aqui hoje propõe uma reflexão crítica sobre esse fenômeno de um ponto de vista pragmático, que leve em consideração os resultados que essa ampla judicialização tem promovido na sociedade brasileira. Eu dividiria a minha exposição, que tem esse objetivo reflexivo, em duas partes. Uma primeira em que eu vou procurar rapidamente estabelecer o diagnóstico da judicialização de direitos sociais e políticas públicas no Brasil, definindo o que eu entendo como judicialização e caracterizando de que maneira isso tem sido feito no direito brasileiro, e uma segunda parte em que eu vou propor uma reflexão crítica que é íntima e pessoal e passível, portanto, da contra-argumentação de todos os presentes. Pois bem, o diagnóstico. O diagnóstico da judicialização no Brasil tem um marco histórico fundamental, que foi a promulgação da Constituição de 1988, que coroou o processo de redemocratização do país. O Brasil, até 1988, tinha um constitucionalismo de faz de conta. Aquilo que o saudoso professor José Guilherme Melchior definia como um ideário utópico de promessas irrealizáveis, que reduzia a Constituição a um documento político meramente programático, sem nenhuma vinculação das instâncias decisórias de poder e muito menos sem nenhuma pretensão normativa de implementação perante o Poder Judiciário. Para combater esse quadro histórico que representava, do ponto de vista jurídico, a tradição brasileira de exclusão da grande maioria da população do acesso aos bens fundamentais da vida e dos direitos sociais, a Constituição de 1988 se utilizou de uma arma que foi a gramática dos direitos. A Constituição brasileira de 1988 é pródiga na transformação das outrora consideradas políticas públicas em direitos subjetivos. Para isso,
se utilizou, por exemplo, no artigo 5º, parágrafo 1º, de um dispositivo que afirma que todos os direitos fundamentais têm aplicação imediata. No artigo 6º, conhecido de todos, há uma definição de direitos sociais como direitos subjetivos, o direito à saúde, o direito à educação, até o direito à moradia foi inserido na Constituição brasileira pela emenda constitucional número 26. A previsão, por exemplo, no artigo 196, de que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. E no campo da educação, só para dar um exemplo mais eloquente, a previsão de que o acesso ao ensino público gratuito e obrigatório é um direito público subjetivo, que é exatamente o direito que todos nós temos de exigirmos do Estado alguma espécie de comportamento ou prestação. Esse contexto normativo que se utilizou amplamente da gramática dos direitos casou-se com aquilo que se convencionou chamar de doutrina brasileira da efetividade constitucional. No início dos anos 90, uma geração de professores muito jovens, então muito jovens, hoje jovens senhores na casa dos seus 50 e poucos anos, como o professor Luiz Roberto Barroso, do Rio de Janeiro, o professor Clemerson Cleve, do Paraná, o querido amigo Ingo Sarlet, aqui do Rio Grande do Sul, talvez possa inserir nesse contexto também o professor Rogério Gesta Leal, divulgaram no Brasil o ideário da Constituição como norma, influenciados por autores como, na Alemanha, Konrad Hess, que pregava a força normativa da Constituição, na Espanha, Garcia de Enterria, no seu famoso livro A Constituição como Norma e o Tribunal Constitucional, e em alguns casos até a obra de Vésio Crisafulli, da Itália. Esses autores formataram a consciência jurídica das novas gerações, da minha geração. Minha geração essa que hoje ocupa os postos de magistrados, membros do Ministério Público, defensores públicos, advogados e professores universitários. A ideia da Constituição como norma, tendo uma pretensão de efetividade, de implementação concreta dos seus comandos, associada à gramática dos direitos, resultou no Brasil no amplo processo de judicialização dos direitos sociais. O terceiro elemento dessa equação foi a ausência do Estado. A crise da representação política, que é um fenômeno mundial, no Brasil é um fenômeno agravado pelas distorções do nosso sistema eleitoral, do nosso sistema político, pela baixa participação política da cidadania brasileira e pela nossa tradicional cultura patrimonialista. A ausência de políticas públicas bem elaboradas, de um lado, e a descrença no processo político, no legislativo, transforma no Brasil o poder judiciário no grande repositório das esperanças dos excluídos. E o resultado disso é um conjunto de demandas judiciais, individuais e coletivas que buscam, através de ações judiciais, a implementação de direitos sociais diante da ausência de políticas públicas. São, por exemplo, no plano das demandas individuais, ações que buscam fornecimento de medicamentos aos cidadãos, a obtenção de tratamentos médicos não fornecidos pelo sistema público de saúde, internações, transplantes, matrículas escolares,